Bom dia, boa tarde, boa noite. Independentemente do horário em que estivermos assistindo este vídeo, que a paz de Jesus nos encontre bem, a ponto de que estas verdades do Evangelho, estas necessárias lições do Evangelho, cale em nosso coração. Antes mesmo de começar os nossos comentários, eu gostaria de agradecer porque esta é uma oportunidade de continuarmos juntos, de continuarmos ligados, ligados entre nós e ligados com a espiritualidade superior. Portanto, não paramos de trabalhar. Se alguém em algum momento achou que esta pandemia ou os problemas que elas acarretaram de isolamento social fosse nos afastar do trabalho, a prova aqui é de que estamos cada vez mais ativos. Então, por isso, uma grata oportunidade estar falando com vocês. Bom, o tema que nós escolhemos para conversar com vocês foi diferença. E seja qual for o tema, ou que alguém nos deu, ou que nós mesmos livremente escolhemos, é importante torná-lo evangélico. É uma tarefa, é uma atribuição nossa, preletor, tornar o tema evangélico. Por quê? Porque, por mais brilhante que seja o expositor, por mais brilhante que seja a preleção, se ela revelar só a nossa opinião, a possibilidade de sucesso é menor. Agora, se o tema for uma preleção evangélica pautada numa das passagens de Jesus, por menos brilhante que possa ser o expositor, o conteúdo sempre é bom. Então, por isso, essa é a nossa tarefa. Então, nós pegamos aqui uma passagem de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Crês que há somente um Deus, fazes bem, e isto é bom, porém não faz a diferença, porque também os demônios o creem. Interessante passagem. E nós, dentro do tema, diferença, e puxando para o nosso movimento de aliança espírita evangélica, pegamos uma passagem de Armon, Edgar Armon, que está no Guia do Discípulo. É um livro que é fornecido a todo aluno de escola de aprendiz de evangelho, quando está concluindo o curso. Então, muitos já o têm, e muitos de vocês que estão nos ouvindo o terão, tomara que o mais breve possível. E que é que Armon fala sobre diferença nesse guia? Há diferentes modos de vivência espiritual. Uns a fazem, realizam essa experiência estudando. Outros estudando e acreditando no que estão estudando. Mas o discípulo de Jesus faz a diferença. Estudando, acreditando e praticando. Então, gente, essa colocação de Armon já dá muito material aqui para a gente poder conversar com vocês. Mas aproveitar esse momento para deixar mais claro para nós ainda, que somos o primeiro que entra em contato com essa verdade, e divulgar cada vez mais para vocês. E há um tempo atrás, pelo WhatsApp, chega muita porcaria, mas chega muita coisa boa também. Chegou lá para num dos grupos que a gente participa, uma informação sobre um trabalho realizado por 2 doutores no Centro de Engajamento Bíblico Americano. E ali falava que as pessoas que têm um contato a miúde com o Evangelho têm alterações significativas no seu comportamento. Chamou a atenção. Então, nós, por curiosidade, por necessidade, das aulas e palestras que damos, fomos pesquisar. E
nos aprofundamos nessa pesquisa e ficamos maravilhados com ela. No WhatsApp, eu não tinha uma data ali da pesquisa, mas eles falavam em mais de 40.000 pessoas, e em alguns países. Mas à medida que nós nos aprofundamos, nós descobrimos que as duas pessoas que estão estudando, esses dois doutores, é doutor Arne Colli e doutora Pamela Ouvinho. Esse estudo começou em 2003. Até onde eu acompanhei algumas anotações, foi até mais ou menos 2017. Portanto, 14 anos de estudo. Naquela ocasião, ouvimos mais de 40.000 pessoas, porém, perto do final da pesquisa ali, quando nós pesquisamos, pode ser que ela continue até hoje, não o sabemos, já eram mais de 400.000 pessoas. Quando nós olhamos o nome Centro de Engajamento Bíblico Americano, julgamos que era mais uma religião eletrônica, que era mais uma religião de cunho evangélico para atrair adeptos, né? Mas não, percebemos que eles endereçaram a sua pesquisa para mais de 400.000 pessoas e para mais de 75 denominações religiosas. Então, a pesquisa não ficou circunscrita a um público, seja ele evangélico, seja qual for. Ela foi para mais de 75 denominações religiosas. Também julgamos, né, na nossa forma de analisar rapidamente, que eles teriam escolhido, né, um grupo de senhoras de tantos anos ou de homens de tantos anos. Não, eles dirigiram essa pesquisa para homens e mulheres de 8 a 80 anos. Então, vejam, gente, a profundidade da pesquisa. Mais de 10 anos, mais de uma década, e uma década é um tempo mais que suficiente para solidificar qualquer conhecimento, qualquer experiência. Mais de 400.000 pessoas, portanto, uma amostragem significativa. De 8 a 80 anos, homens e mulheres. Mais de 24 países e colhendo impressões em mais de 75 denominações religiosas. E o que é que eles estudaram? Que quem entra em contato com o Evangelho, quem estuda o Evangelho, quem se engaja no Evangelho, tem alterações significativas no físico, na mente e no comportamento. E eles pesquisaram o seguinte: quem entra em contato uma ou duas vezes por semana, as alterações são insignificantes ou nem se registram. Quem entra em contato 3 vezes por semana se engaja no Evangelho, uma média de 3 vezes por semana, as alterações são significativas. Mas a maravilha da pesquisa que a gente descobriu lá é que quem entra em contato, se engaja, se aprofunda no Evangelho 4 ou mais vezes por semana, as alterações são significativas. Há uma explosão na chamada virtudes. Aqueles comportamentos que são desejáveis, aqueles comportamentos que fazem o homem de bem, chegam a aumentar 200%. E os chamados comportamentos indesejáveis, que nós rotulamos de vícios e defeitos, sofrem reduções na sua prática de 30% a 70%. E a pesquisa até fala, falar mal do próximo, tanto por cento, cobiçar as coisas alheias, adulterar documentos, né? Então vejam como a pesquisa foi muito interessante nesse aspecto. Então tá aí, gente. Antes mesmo do nosso comentário, a importância do que nós estamos fazendo aqui. Vocês não estão ouvindo alguém falar sobre o Evangelho, não. Nós estamos usando uma possibilidade que pode ser semanal,
que eu tenho certeza, não sou só eu que estou falando para vocês, toda semana deve ter alguém aqui, e logo, logo, com a bênção de Deus, será presencial. Então eu posso sair da minha casa e ir lá. Esse ir lá faz com que eu me mobilize mentalmente e fisicamente para fazer. Ou seja, eu quebro uma rotina e vou entrar em contato com o Evangelho. Isso é iniciático. Isso é muito importante. Então, nós estamos indo além de uma preleção, além de um estudo. Isso é um engajamento. Então, nós podemos traçar um plano aqui. Bom, eu posso semanalmente fazer uma preleção ou participar de uma preleção. A segunda oportunidade, eu, no meu caso, vou compartilhar a minha experiência, é o Evangelho no Lar que eu faço há mais de 40 anos. Mudei os dias, às vezes, em necessidade, mas normalmente, com certeza, mais de 20 anos, eu faço às segundas-feiras, às 20 horas. Que dá uma ideia de começo de semana e começar a semana com o Evangelho é muito bom. A terceira oportunidade que nesses 40 anos eu venho utilizando é fazer o Evangelho nas empresas que eu trabalho. Nesses 40 anos eu passei por 4 empresas. Nas 4, nós implantamos o Evangelho. E é uma grata satisfação de que na última empresa que nós passamos, o Evangelho está sendo feito até hoje, apesar de termos saído dela, as pessoas se reúnem, e nessa que eu estou hoje, todas as segundas-feiras, às 9 horas, nós paramos a empresa, é uma empresa pequena, são poucas pessoas, mas são mais de 10 pessoas ali que param para se engajar com o Evangelho. Então, já vimos aí que temos de cara 3 oportunidades de fazer. Nada proíbe que seja todos os dias, mas um engajamento todos os dias inicialmente talvez seja difícil. Mas já deu para ver que me programar para participar de um evangelho num centro como esse é fácil. Fazê-lo no lar é fácil. Fazê-lo na empresa é fácil. Nada obsta. Então, a nossa criatividade ou o nosso empenho vai para fazer mais uma vez, que seria a quarta, ou 5 ou 6, dependendo da possibilidade da criatividade. O desafio está lançado. A pesquisa, pelos dados que nós demos para vocês aqui, é muito respeitável. Bom, vamos então ao comentário, uma vez que estatisticamente, cientificamente, pudemos falar aqui da importância do Evangelho. Bom, o tema muitos se aproximam do Evangelho estudando, acham agradável a leitura e estudam. Então, eles têm um conteúdo intelectual. Se você conversar com eles, conhece as passagens e tal, é um cunho intelectual. Outros sonham, idealizam um mundo melhor a partir do Evangelho. São os idealistas, os sonhadores. E outros, como a palavra é o veículo de maior comunicação, então eles usam a palavra, eles divulgam, eles falam, são os pregadores. Mas o discípulo de Jesus, ampliando aqui os comentários de Edgar Armond, ele estuda, porque precisa repletar a mente de novos referenciais até para poder entender melhor o Evangelho. Ele prega, porque como discípulo, ele se sente no dever de difundir o Evangelho. E ele sonha com um mundo melhor, porque ele quer ter esperança no coração de que a humanidade vale a pena, de que reencarnar é um processo de evolução, de que a humanidade regenerada do terceiro milênio vai ocorrer, de que o Brasil tem sim a missão de ser uma pátria mais fraterna. Então, todos esses sonhos, todo esse idealismo nutre o coração de esperança. Então, o discípulo de Jesus, sem dúvida nenhuma, estuda, prega e idealiza um mundo melhor. Mas a diferença, como é o tema que nós escolhemos falar com vocês, está de que ele pratica também. E não faz espetáculos de grandeza,
não apaga o fogo da maldade. Ele aplica onde? No dia a dia, nas pequenas coisas. Quando a gente costumeiramente, rotineiramente, se emprega em mudar, em evoluir, que é mudar para melhor, a gente começa a se capacitar a fazer coisas maiores. Quando Jesus percebeu que os seus apóstolos já tinham recebido informação suficiente, está lá no Evangelho, e o Mestre os capacitou, conferindo-lhes poderes, e os distribuiu em dois para pregar o Evangelho, curar os doentes e expulsar os demônios. Então veja que esse contato com o Evangelho, esse engajamento com o Evangelho, nos capacita a ir além, a ultrapassar o estudo, a palavra pregada e o idealismo. E essa capacitação, esse poder conferido por Jesus, quando a gente começa nas pequenas coisas, vai ampliando para as maiores. Então, indiscutivelmente, entrar em contato com o Evangelho nos faz diferentes, nos faz melhores. Então, companheiros que nos ouvem aqui, hoje, na condição de simpatizante do Espiritismo, eu gosto do Espiritismo, simpatizo com os seus ensinos, então quero ouvir essa palestra. Na condição de frequentador, eu frequento a casa A, B ou C, ou quantas casas puder, que eu gosto, me faz bem frequentar. Ou na condição de um aluno de escola de aprendiz do Evangelho, seja no grau de aprendiz, de servidor, ou já próximo ao discipulado, todos nós precisamos modificar a nossa vida. Como está a humanidade da qual nós fazemos parte, não está bem. Tanto é que nós estamos aí vivendo, né, uma pandemia que é fruto de diversas situações. E nós queremos o quê? Nós queremos felicidade, nós queremos amor, nós queremos, né, como já falamos aqui, idealizar e concretizar um mundo melhor. E isso, gente, não vai ser um decreto divino. Jesus, numa reunião espiritual, não vai decidir a partir do dia tal a Terra vai ser um planeta de regeneração. Ismael, numa reunião com Jesus, não vai dizer, a partir de agora o Brasil será a pátria do Evangelho. Não. Isso é uma conquista, é uma realização nossa. Portanto, vamos nos engajar com o Evangelho. Vamos estudar para encher a mente. Vamos sonhar para encher o coração de esperança. Vamos pregar porque Jesus precisa ser conhecido, divulgado. Mas vamos, acima de tudo, praticar nas pequenas coisas. Porque quando a gente é competente nas pequenas coisas, as grandes nos são confiadas. Então, queridos companheiros, vamos projetar um futuro melhor. Mas como o ser humano é o único que tem a capacidade de projetar o dia seguinte, mas tem a capacidade também de antecipar esse sonho, trazê-lo para o presente, então vamos sonhar muito, vamos projetar muita coisa boa, mas vamos começar a realizá-la desde já. Que a paz de Jesus esteja no nosso coração, que a sua luz nos dê lucidez para a gente caminhar firme. Que assim seja. Muito obrigado.